Números, capítulo de número 11. Capítulo de número 11. Números, capítulo de número 11. Todos acharam? Vamos ler até o versículo 15. E os irmãos podem ler os pares. Ora, o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo-os da extremidade do acampamento. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor acendera entre eles. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos, dos silvestres, das cebolas e dos alhos. O maná era como a semente de coentro, e a sua aparência era como de bidélio. Quando à noite o orvalho descia sobre o acampamento, também descia o maná. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim encargo de todo este povo? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Contra mim choram, dizendo: dai-nos carne a comer. Se assim me tratas, matar-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha própria ruína. Eterno Deus, Pai poderoso, te agradecemos pela tua palavra. Meu Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez na tua presença. Deus, eu te louvo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, uma história de um líder chamado Moisés, que conduzia um povo,
Moisés, ele foi chamado para ser usado para tirar o povo ali daquela escravidão. Mas não foi fácil. Não foi fácil cuidar de toda aquela nação, de todo aquele povo. Um número aí, mais ou menos quase 3 milhões de pessoas. Então não foi fácil cuidar de tanta gente assim. Não foi fácil. E aqui nós temos um líder desesperado, porque para fazer uma oração dessa aqui, ele tinha que estar desesperado, né? Então ele estava desesperado porque desde a saída lá do Egito, o povo murmurava, o povo reclamava, o povo era insatisfeito. Escute bem, o povo era insatisfeito, eram insaciáveis. Primeiro, quando nós olhamos para o texto, nós estamos vendo aqui o exemplo do povo de Israel e as consequências que eles sofreram por causa disso. Porque pereceram. Aquela geração que murmurava, que reclamava, que falava demais, elas pereceram. E eu quero falar hoje com os irmãos sobre a murmuração, que é um dos maiores, eu acho que é um dos maiores pecados contra Deus, a murmuração. A murmuração, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque murmurar, nossa língua portuguesa, ela é muito rica. Quando a gente fala em murmurar, logo a gente pensa em sussurrar baixinho, falar baixo. Mas também murmurar, ou murmuração, é o ato de reclamar, de queixar-se, não é? E nós devemos tomar cuidado com isso, de murmurar, de reclamar. É um cuidado que nós devemos, porque é pecado. É um pecado, e a Bíblia fala sobre isso. As constantes reclamações, isso é pecado. Quando nós reclamamos e murmuramos contra Deus, o próprio Deus, ele leva isso para o lado pessoal dele. Quando você murmura, Deus, ele leva isso para o lado pessoal. Quando a gente murmura, Deus, ele considera que nós estamos abusando da sua bondade. Porque às vezes ele nos dá algo, nos entrega alguma coisa, e às vezes até coisas que a gente pede, mas passa alguns dias, alguns meses, a gente está murmurando, a gente está falando daquilo que Deus nos deu. E isso é abusar da bondade de Deus. E nós precisamos falar da bondade de Deus, porque Deus, ele é bom. Amém, irmãos? Deus, ele é bom. E quando nós olhamos para a nação de Israel, o povo, quando a gente vê o povo de Deus murmurando,
os israelitas, eles estavam abusando da bondade de Deus. Eles estavam, porque eles estavam numa situação de escravidão, eles eram escravos, estavam sofrendo, depois em liberdade, Deus os tirou, veja bem, Deus os tirou com mão forte, da mão dos egípcios, deram a eles liberdade, mas mesmo assim, eles continuaram murmurando, continuaram falando contra Deus. Então, a murmuração é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente olha na questão histórica, já pensou se você, eu, estivéssemos lá, pessoalmente, vendo todo aquele acontecimento, todas aquelas pragas, tudo que acontecia, só afligia somente os egípcios, mas os israelitas estavam tranquilos. Já pensou se você visse pessoalmente? E às vezes nós falamos, gente, como é que um povo daquele viu tanto poder, tanta coisa, e murmuraram ainda contra Deus, e foram impedidos de entrar na terra prometida? E a murmuração é terrível, porque às vezes nós estamos perto de uma bênção, de uma vitória, e a pessoa começa a murmurar, e aí aquela bênção, aquela vitória, algo que Deus tinha para te dar, Ele deixa de te dar naquele momento, e Ele deixa você ainda caminhar mais um tempo ainda, só porque você murmurou. Isso aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel estava na iminência de entrar na terra prometida, mas por causa da murmuração, Deus falou, volta para o deserto, e eles tiveram que voltar. E os 40 dias que eles estavam lá, espiando a terra, para ver se a terra realmente manava leite e mel, se era uma terra boa e tal, Deus pegou, transformou os 40 dias em 40 anos de sofrimento. Então não é bom murmurar, não é bom ficar reclamando. Se Deus te deu algo, seja grato a Deus. Quem está entendendo aqui nesta noite? Seja grato a Deus, aleluia. Então a murmuração é terrível, porque às vezes a pessoa reclama da vida que tem, murmura contra outras pessoas, murmura contra o irmão, não é? Difama a pessoa, vem com calúnias, fica resmungando. E resmungar é aquela pessoa que fica, você fala com ele, como é que é, rapaz? Peraí, como é que é, irmã? Conhece alguém assim? Que faz esse tipo de coisa? Que gosta de murmurar? Então isso é ruim para você, e Deus não te abençoa por causa disso. Vamos ler alguns textos, por exemplo, Salmo 105, verso 5. É bom. Cadê o computador aí? Põe as. Salmo 105, verso 5. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Muito bem, vamos lá.
101:5. 101:5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem um olhar ativo e coração soberbo, não o suportarei. Muito bem. Quando eu disse para os irmãos que a murmuração, a língua portuguesa, ela é muito rica. Os irmãos sabem disso. Então, a palavra murmuração, ela tem os seus significados. Tanto no termo hebraico como no grego. A palavra do grego é gonguzo. E ela significa discurso, difamar, caluniar e mais outras coisas. Agora, o salmo que ele acabou de ler, lê novamente, por favor. Salmo 101, Olha. verso 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Não suportarei. Aquele que difama o seu próximo às escondidas. Então, é um perigo, irmãos, a gente falar de outras pessoas, ou difamar, ou depreciar uma pessoa. É um pecado. Eu estava vendo alguma coisa sobre a língua maldita. A língua maldita no hebraico é lashon hará, que é língua maldita. E o lashon hará é um pecado tão grave como se fosse um homicídio. Grave. Um judeu, ele faz de tudo para não falar mal das pessoas, porque é considerado um pecado. E é um pecado que está previsto na palavra de Deus. Os irmãos podem observar que eles têm um cuidado nisso aí tão grande, porque isso interfere na vida espiritual e na vida material deles. É um povo abençoado, é um povo que tem a promessa de Deus, mas eles têm que seguir um caminho. Eles precisam seguir um caminho que é muito importante na vida de cada um deles. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que gostam de, é o tempo todo falando mal, é o tempo todo reclamando. E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas falam mal de tudo, elas reclamam de tudo, reclamam da vida, reclamam do carro, reclamam do filho, reclamam do esposo, reclama do emprego, reclama do salário, reclama da vida, reclama do líder, reclama da igreja, reclama de tudo, tudo. E isso não é bom para a sua vida. Então, esse pecado, você tem que fazer de tudo para não cometer o pecado da murmuração. Vamos ler mais alguns textos? Porque a murmuração, irmãos, como eu disse aos irmãos, ela é frequentemente condenada pela Bíblia. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 43.
depois 1 Coríntios 10:10, depois Filipenses 2:14. E quando eu estava preparando aqui esse texto, essa palavra de hoje, algo me chamou a atenção. Vamos lá? João capítulo 6, versículo 43. João 6, 43. Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmurei entre vós. Não o quê? Murmurei. Não o quê? Não murmureis entre vós. Então a palavra diz que eu devo evitar isso, eu tenho que evitar. Às vezes é inevitável, vem alguém, né? São tantos problemas, tanta dificuldade, e a gente se pega na murmuração. E isso interfere na vida espiritual. Irmãos, interfere na vida espiritual, interfere na vida material, interfere na sua comunhão com Deus. Interfere, irmãos, no nosso relacionamento. Eu quero perguntar aqui, é bom ficar perto de uma pessoa que só fica murmurando? É bom? Não, fala a verdade, é bom andar com uma pessoa que fica só murmurando? É ruim. Não, pastor? É ruim você ficar perto sempre de uma pessoa que fica murmurando, tempo todo reclamando, tempo todo falando, tempo todo você chega para ele, e aí meu irmão, estou ruim, não está bom, porque deveria ser assim, porque deveria ser não sei o quê, para ele nada está bom. E isso interfere nas relações humanas, isso interfere nas relações de pai, filho, isso interfere no casamento. Porque, olha, reclamar, tem marido que reclama demais, mas tem mulher também que reclama, sim ou não? Sim, é os dois. É como goteira, né? Terrível. Então, vamos melhorar aqui, irmãos? Podemos melhorar? João, vamos lá, 1 Coríntios 10:10. 1 Coríntios 10:10. E não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Muito bem. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram. Quem pereceu? O povo. Aquela geração que saiu. E o interessante é que quando saíram, naquela época, várias pessoas saíram com eles. Várias pessoas saíram. Um populacho, né, que saiu junto com eles lá, que eram gente misturada, os egípcios que foram com eles, eram solidários, eram amigos, né? Vamos a capítulo 11 de Números, e versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Olha só, as papilas gustativas desejaram o quê? Carne. Mas já tem algumas pessoas por aí que desejam carne, né? De vez em quando manda assim, queremos um churrasco. Mas eles desejaram carnes. Eles desejaram carne. Desejaram cebolas. Desejaram alho. Agora, vamos fazer aqui uma analogia. Deus estava dando a eles o quê? O maná.
a comida. Mas eles não queriam a comida que Deus estava dando. Mas eles queriam aquilo que estava no Egito, que era dado para eles, mesmo sendo escravo. Eita, mesmo sendo escravo, mas eles queriam carne, queriam cebola, queriam alho. Mas a comida que Deus dava a eles significava ter liberdade. Do mesmo jeito é nos dias de hoje. Tem comida, tem maná, mas tem muitas pessoas por aí que querem as comidas daí do mundo, querem participar das coisas do mundo, perde a liberdade, vai ser escravo do pecado, vai ser escravo do diabo, mas está no mundo. Eles rejeitaram o maná, não queriam a comida que Deus dava. Da mesma forma hoje, ó aqui, ó. A comida aqui está, mas quantos estão rejeitando ela? Quantos estão rejeitando? Aí rejeitam a palavra, rejeitam. Então não é assim que devemos fazer. Devemos comer esta palavra, amar esta palavra, aleluia, e afastar de nós toda a murmuração. Então, engraçado que, por exemplo, essa palavra vulga aí é o populacho, não são aquelas pessoas que se misturaram ao povo de Israel. E foi justamente essas pessoas, por exemplo, Êxodo 12, vamos lá, acho que é Êxodo 12, 38. Êxodo 12, 38, vamos lá. Êxodo 12, 38. Isso mesmo. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas, e vacas, e uma grande multidão de gado. Muito bem. E subiram com eles, olha só, uma mistura de gente, julgo desigual. Às vezes pessoas que são do mundo, pessoas que não têm nada de Deus na vida, se misturam com a gente, mistura e começa a fazer, entendeu? E muitas vezes essas pessoas do mundo te faz murmurar, te leva, essas pessoas estão na sua vida muitas vezes, elas vêm para ser laço na sua vida, para atrapalhar a sua vida espiritual, te leva a murmurar, te leva a ver, ela chega perto de você e fala, olha, por que você é crente e tal, esse negócio assim, todo dia quer ir para a igreja, todo dia quer fazer isso, todo dia e tal, tem que orar, tem que não sei o quê, é o populacho te influenciando, te afastando de Deus, mas o que você faz? Afasta dela. Não vai na onda dela. Quer pregar? Pregue. Fale de Jesus para ela, mas não pratique o que ela está mandando você fazer. Porque o mundo quer nos influenciar, mas é nós que temos que influenciar o mundo. Eu vou falar de novo. Nós temos que influenciar o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Tem crente que às vezes chega para mim, ô irmão, você não está indo mais para a igreja. Ah, pastor, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais para a igreja, eu não quero ir mais para a doutrina, eu não quero mais para... Aí eu falo, mas minha filha, qual o problema, qual a dificuldade e tal? E aí dias depois você vê que aquela pessoa está com uma amizade com uma pessoa lá do mundo, é tão ímpia, que está levando ela, e ela começa a murmurar contra a igreja, e vai para o mundo. Porque ela é influenciada por pessoas do mundo. E devemos tomar muito cuidado. E Israel não tomou cuidado com isso. Eles tinham vontade, não, lá no Egito, olha só, lá no Egito a gente tinha carne de graça, nós tinha comida de graça, nós tinha tudo de graça. Agora, esse líder de vocês aí, eles trouxeram para cá, para o deserto, para a gente morrer de fome, e muitas vezes aí só tem esse maná aí para a gente comer, e como é que vai fazer? Então, eles estavam murmurando. Filipenses 2,14. Fazeis todas as coisas sem murmuração, nem contendas. Fazer todas as coisas sem o quê? Murmurações. Nem contenda. Tem gente que não consegue trabalhar em equipe,
Ele está trabalhando em equipe, mas está reclamando. Está se queixando. Mas esse descontentamento, insatisfação, queixa, irmãos, leva a pessoa muitas vezes a ser ingrata. A murmuração muitas vezes leva e cega a pessoa, sabia? Toda pessoa que é murmurador, ele é cego. Ele não consegue ver o que as pessoas fazem por ele. Aí ele começa a murmurar. Mas a ingratidão, ela tem uma companheira. Os irmãos sabem qual é? Sabe qual é a companheira da murmuração? Solidão. Toda pessoa que murmura, toda pessoa que é ingrata, lá no final, ela vai ficar na solidão, sozinha. Pode escrever, irmão, toda pessoa que é ingrata, porque a companheira da ingratidão é a solidão. Lá no final, ela vai ficar sozinha, porque ela não soube reconhecer. Então, a gente tem que tomar cuidado com a murmuração. Murmuração é algo terrível, né? Os murmuradores nunca, como eu disse, nunca estão satisfeitos, sempre encontram falhas. Irmãos, é difícil trabalhar com pessoas assim, é difícil você conviver com pessoas. O murmurador, ele sempre encontra falhas em tudo, por mais que você trabalha, por mais que você faz, por mais que você se esforça, por mais que você se dedique, mas ele vai achar uma falha. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão nós também nos tornamos murmuradores. Você acha que tem muitas pessoas que estão na igreja atolados, não progride, não cresce espiritualmente? Pode observar, sempre murmurador, sempre procurando falha. Ele é o sertão, ele é o 100%, ele sabe tudo, ele fala tudo, ele conhece tudo. E, rapaz, eu não sei como é que ele fala assim, eu estou acima de Deus, porque o dia que ele falar, eu estou acima de Deus, é Satanás. Porque tem pessoas assim. Eu vou colocar aqui. Pastor, vai colocar ali, vai cair, com não sei o quê. Vou colocar aqui. Pastor vai bater o braço e vai cair. Vou colocar desse lado de cá. Pastor colocou longe. Depois, na hora que ele precisar colocar na mão, o álcool está longe dele. O murmurador nunca ele está satisfeito. Sempre ele vai achar falta. O único que reconhece o seu trabalho é ele. É o único. Talvez você se sente abandonado, abandonada, mas ele reconhece o que você tem feito. Você pode glorificar a Deus? Hebreus 6:10. Deus, ele sabe. Deus, ele conhece. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, para que o seu nome mostraste enquanto serviste ao santo e ainda servis. Você adora aí, irmão. Pode glorificar a Deus nessa noite. Então, essa questão, isso é um pecado terrível, né? Agora,
surge uma pergunta. A murmuração daquela época era contra Moisés ou era contra o próprio Deus? Hã? Mas o povo não ia lá e ficava reclamando de Moisés. Ah, Moisés, cadê o pão? Cadê a carne? Vamos lá. Vamos lá. Números, capítulo 14, 27. Depois você lê isso aí. Números 14, 27. Dê uma olhada aí. Vamos lá. Comportamento. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, como que murmuram contra mim. Irmão, você está entendendo que eu estou falando que é um pecado terrível a murmuração? Reclamar, falar mal do irmão, falar mal do obreiro, falar mal do pastor, falar mal do músico, falar mal da igreja, da igreja, da igreja. Olha, tem gente que vai para a rede social e coloca lá aquela igreja, porque aquela igreja. Irmão, de quem é a igreja aqui? Tem alguém aqui que é dono dela aqui? Eu sou dono dela? Hã? O que é que Jesus disse para Pedro? Edificarei. A igreja é sua, Pedro. Foi isso que Jesus disse? Ele disse o quê? Vamos. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno. A igreja é de Deus, é de Deus. Quando alguém murmura, fala alguma coisa, posta alguma coisa, está falando da igreja dele. Dele, não minha. E Deus cobra, irmãos. Deus, ele vai lá e ele cobra, porque a igreja é dele. Aí a pessoa fala, não, aquela igreja, aquele pastor, aquela líder do círculo de oração, aquele líder, aquele não sei o que, você não está murmurando contra ele, não. Você está murmurando contra Deus, porque foi Deus que levantou, foi Deus que colocou o pastor, foi Deus que levantou, foi Deus que edificou, foi Deus que criou a igreja, então a igreja é dele. O meu papel aqui é ser usado por Ele. O meu papel aqui é ser vaso. O meu papel aqui é ouvir a voz dEle e cumprir os estatutos dEle. Aí ele disse, olha, até quando eu sofrerei? Foi Moisés que disse isso aí? Quem foi que disse isso aí? Foi o próprio Yahvé. Foi o próprio Deus. Ele disse, olha, até quando? Preste bem atenção aqui, irmãos. Olha, preste bem atenção, é didático isso, hein? Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Agora vem o mais importante, entenda. Tenho ouvido as murmurações. Ele ouve, viu? Pastor não escuta, o líder não está escutando, a irmã não está escutando, o pastor, o obreiro, o professor não está escutando, mas ele está ouvindo. Você pode glorificar a Deus nessa noite, porque Ele está alertando, olha, Ele está ouvindo tudo que você fala dentro da sua casa, você e a fulano ou ciclano, você com aquele outro lá e tal, o grupinho, fala, Ele está ouvindo. Eu tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, que murmuram não contra Moisés, mas contra mim. Contra mim.
Olha, irmãos, quem murmura contra a igreja, quem murmura contra o povo, quem fica postando coisa, tem hora que eu vejo pessoas postar coisa de igreja na internet, porque a minha igreja é isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Irmão, isso é um perigo. Isso é um perigo. Você sabe o que é isso? A Bíblia fala isso chama isso de provocação. O próprio Deus disse assim: esse povo vai ficar me provocando, está me provocando, está me provocando. Lê aí o que você estava querendo ler aí. É o que é? Hebreus, capítulo 3, versículo 7 ao 10. Então, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia, na tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. E na igreja tem muita gente que está indo pelo mesmo caminho. O que tem de murmurador, irmãos, da igreja. E eu estou falando isso porque a gente quer o bem. Eu quero o bem. Mas quem murmura está provocando a Deus. Vamos lá. Números 14, versículo 11 e o 12. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que estes. E qual foi a punição? Não entraram. Não entraram aonde? Não entraram. Você quer um perigo maior do que isso? Eu estou falando aqui nessa noite, irmão. Isso impede o crente de entrar no céu. Às vezes a pessoa pensa que pecado é só prostituição. Mas o pecado da língua também impede de entrar no céu. Irmãos, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me guardo e faço a oração do salmista: Senhor, põe guarda na minha língua. Eu vou falar de novo. A sua vida aqui não vai ser mais a mesma. Depois de hoje, não. Porque a murmuração te impede de entrar no céu. Pastor, mas o que a gente deve fazer? Ora. Entrega na mão de Deus. É Deus que sabe de tudo, irmãos. Deus é dono de mim. Eu que vou acertar a conta com Ele. Deus é dono de você. É você que vai acertar a conta com Ele. A murmuração é algo tão ruim que deixa a gente até doente. Reclamar deixa a gente doente, sim ou não? Atrapalha a nossa vida. Traz angústia. Eu já aprendi a viver com isso. Às vezes, olha, teve um dia que eu estava ali, fui para uma reunião,
E aí, 2 obreiros perto de mim lá. Rapaz, e aí, que não sei o quê, porque não sei o quê e tal, o que você acha? E eu olhei para eles assim, rapaz, eu acho que eu estou com fome, estou querendo almoçar. Foi embora. Não dou trela. Não dou trela. Tem pessoas que usam palavras contra o outro, de baixo calão, fala palavrões, xinga. Olha, irmãos, você nunca vai me ver eu xingar uma pessoa, nem uma autoridade, por mais ruim que ela seja. Porque toda autoridade foi Deus que constituiu. E não sou eu que estou falando, não. É a palavra de Deus. Bom ou ruim, foi Deus que permitiu. Nenhuma autoridade teria, se do céu não for concedido. Agora Deus nos dá o direito da escolha. Agora, se você escolher errado, não reclame. Murmurar é diferente de reivindicar. Reivindicar, você pode reivindicar. Você pode sugerir, você pode pedir, você pode enviar. Mas falar mal. Eu tive uma lição uma vez na minha vida que eu nunca esqueci. Eu falava mal de cobrador de ônibus. Para mim, todo cobrador de ônibus é ladrão. Eu falava assim, rapaz, cobrador de ônibus é ladrão, não sei o quê. Por quê, irmãos? A gente tem esse conceito, de falar que cobrador é ladrão. Porque ele fica com o trocado, 50 centavos, 25 centavos, que a gente, né? Mas sabe o que aconteceu comigo? Eu me tornei um cobrador de ônibus. O povo não me chamava de ladrão. E eu não era ladrão. Eu levava o dinheiro, tudo trocadinho e tal, e entregando para um pessoal só trazia dinheiro, né? R$2, 3, 5. E eu pegava minhas moedas e ia dando, e dando. Na segunda viagem eu já não tinha mais um centavo. Aí, aquela palavrinha clássica. Espera aqui um pouquinho, por gentileza. Aí a pessoa, já sei que vocês não têm, né? Vocês tudo é ladrão. Aí eu, eita, lasquinha. Toma, homem na cara. Para a gente saber o que a pessoa passa, tente se colocar no lugar dela. Aí você vai ter outra visão. Tenta pensar, se coloque no lugar da pessoa. Porque você, fazendo assim, a paz vai reinar dentro da sua casa. Receba esta palavra aí nesta noite. Olha, o povo, vocês podem observar, olha, o povo murmurou na beira do mar. Deus estava guiando, não estava? Você vê, de dia tinha uma nuvem. Tirar o calor escaldante do deserto. À noite tinha o quê? E ela fazia o quê? Ela aquecia o povo. Mas o povo fez o quê? Murmurou. Milagre acontecendo e o povo murmurando. Deus não. Deus nunca errou, justamente. Vamos lá, Êxodo 14, versículo. Vamos desse aqui a gente já. Vamos lá, Êxodo 14, 11 e 12. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto, porque nos fizeste isto,
que nos tem tirado do Egito. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos ao egípcio, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. É melhor ser escravo. Porque o povo sempre escolhe ser escravo, hein? Escravo do pecado. Aqui, meu Deus. Faltou água, reclamaram? Êxodo 15. Faltou água, reclamaram. Faltou o pão, reclamaram. Não vamos ler, não dá tempo mais. Quando faltou carne, reclamaram. Faltou água de novo, reclamaram. Viram lá o milagre da água da primeira vez. A segunda vez, reclamaram de novo da água. Eu fico pensando assim, gente, o que faltou para esse povo acreditar que eles tinham um Deus poderoso? E o que falta muitas vezes na igreja também, para que o povo possa acreditar. E hoje o que a gente convive na igreja desse jeito. Né? Olha, irmãos, tem pessoas na igreja que muitas vezes quer casar. Aí fica ali, pastor, ora para Deus me dar um esposo. Pastor, ora para Deus me dar uma esposa. Aí, você ora para Deus dar uma esposa. Você ora para Deus dar um esposo. Passam 6 meses, pastor, ora. Eu falei, ora o quê? Ora, pastor, que a coisa está difícil. O homem, a mulher que o senhor orou, falta a mulher, ela fala assim, a mulher que tu me deste. E colocar a culpa em mim. Porque o povo agora está desse jeito, tudo é colocar a culpa em alguém. Né? Caiu o copo aqui, a culpa é dele. Caiu não sei o que aqui, a culpa é dele. Terrível. Pede um marido, pede uma esposa, passa alguns meses, está reclamando. Tem gente que chega para mim, pastor, ora para Deus me dar uma casa. Aí, eu começo a orar, falo, Senhor, dá uma casa, Senhor, abençoa e tal, naquele negócio todo, Senhor e tal. Aí Deus dá a casa. Passa uns dias, aí, pastor, pois não, ora aí, pastor, porque a casa é pequena. Mas a senhora pediu a casa, não, ora porque a casa é pequena. A senhora errou, então, o tamanho. Se tivesse pedido certinho, Deus tinha dado certo lá. Mas eu tenho que orar, porque a casa não. Ou se não, pastor, a casa é grande demais. O João, misericórdia, me ajuda e tal. Você luta. Por isso que eu não estou vendo nos cultos de domingo, pastor. É porque vai entender esse povo, irmãos. Eu acho que Deus fica lá em cima. Deus fica lá em cima, quer pequena, quer grande, quer casa, não quer. Aí, já pensou se fosse assim? É desse jeito que as coisas acontecem, irmão. Ou até mesmo a pessoa chega e fala assim, pastor, ora para Deus me dar um carro. Qual é o carro que você quer? Pastor, eu quero uma SW4 2022. Aí, Senhor, abençoe. Aí Deus vai dar. Aí chega na igreja toda. Aí, quando chega em janeiro, chega a cartinha do IPVA. Pastor, ora que eu estou na luta. Eu falei, o que foi? O que aconteceu? IPVA veio mais de 22 mil reais. Ué, mas você não pediu? Tem que tomar cuidado, aprenda a pedir a Deus as coisas na medida certa. Porque Ele dá. Amém, irmãos? Ele dá. Irmãos, é complicado. Essa é a vida, é a nossa vida na igreja. É assim. Às vezes a irmã chega, ou o irmão chega para mim, pastor, ora para Deus me dar um filho. Eu estou orando, pastor, porque eu preciso do filho. Irmão, então vamos orar. Senhor, abençoa, Senhor, o teu servo.
Senhor, trabalha, dá saúde para ele, força, coragem. Aí Deus dá coragem, dá força. Não sai daqui cheio, né? A irmã fica grávida, tem um filho. Daqui a pouco, pastor ora. O que foi? Meu filho está dando trabalho. Eu falei, o que foi? Não está dando para ir para o culto. Não está me deixando dormir de noite. Chega aqui com as olheiras, tudo preto assim. Está me entendendo? Nós somos seres insaciáveis. Em tudo nós precisamos buscar o equilíbrio do Espírito Santo de Deus, e é dado como fruto do Espírito. Se você buscar, por isso que a gente fala, seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que você tenha equilíbrio. Irmãos, eu queria falar mais alguma coisa aqui, porém, não dá. Só quero fazer aqui algumas considerações finais. Eu quero perguntar, adianta murmurar? Adianta? Não adianta. Vamos ler aqui, Deuteronômio 1:37. Porque, olha, irmãos, murmurar não resolve nada, só traz problema. Muito bem. Quem é que falou isso aí? Quem foi? Foi Moisés. Deuteronômio 1:37. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Rapaz, o Moisés passou tanto problema com o povo. E ele foi impedido de entrar na terra prometida. Né? Foi tanto problema, o povo levou ele explodiu. Por isso que a gente que é pastor, irmão, a gente tem que ter um equilíbrio. Porque tem hora que dá vontade de você chutar. Chutar o quê? O balde? Não. Se fosse o balde, estava tudo certo. Tem hora que a gente não quer chutar o balde, não. A gente quer pegar o cinto mesmo e dar uma cintada assim, do lado da fivela. Porque tem pessoa que, meu Deus do céu, mas a gente tem que ficar, Senhor, me dá graça. Aí por isso que a gente vai orar, pedindo ao Senhor graça, porque eu não quero ficar aqui. Eu quero entrar na terra prometida. Da mesma forma que Moisés, ali uma figura, da mesma forma que ele, ali naquela terra ali, ele foi impedido, mas também nós podemos entender que, às vezes a murmuração, ela te impede você de entrar na casa, de entrar no céu. Então tome cuidado, né, essa consideração. Outra consideração, a murmuração sempre é contra Deus, não é contra a pessoa. Se ela está imbuída com aquela autoridade, está na frente, você está murmurando, não é contra a pessoa, é contra o próprio Deus, que foi Deus que levantou ela, entendeu? Esse negócio, mas é o homem, não, irmão, tira isso da sua cabeça. Quando é o homem, ele entra, mas Deus tira, e é pouco tempo, tira. Porque quando Deus faz o negócio, Ele faz bem feito. Segunda consideração, nós não devemos murmurar, porque nós somos chamados para bendizer. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim,
Fomos chamados para isso, para bem dizer, para falar bem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quinta consideração: a murmuração manifesta a nossa ingratidão diante de Deus e da igreja. A murmuração está demonstrando que você é ingrato a Deus. Porque a pergunta é: quem era você? Esse ar que você está respirando aí, quem te deu? Quem te deu condições de respirar? Quem te deu condições de respirar? Eu fico pensando, irmãos, olha, eu sou grato a Deus. Está aqui meu irmão, está aqui o Arnaldo, aqui, pessoas que nós tivemos experiências profundas. Eu estava pensando nesses dias, conversando com o menino, quando o camarada colocou um 3/8 no meu ouvido, um negro. Mas era o apelido dele, colocou um 3/8 no meu ouvido e falou: eu falei: o que foi, rapaz? Tu vai morrer agora. Eu olhei assim e falei: vai morrer por quê, meu irmão? Aí ele colocou um 38 e puxou 2 vezes. Na terceira, eu tirei a mão dele. A terceira eu não deixei, porque a primeira, quando eu vi o revólver, eu travei. Quando ele colocou no meu ouvido, aí que eu travei mesmo. Não deu tempo nem de reconciliar. Ele puxou uma, puxou 2, eu falei: na terceira não dá. E eu estou aqui vivo. Eu vou murmurar? Vou de jeito nenhum. Sou grato a Deus. Porque esta obra aqui, esta obra da evangelização, ela me alcançou. E foi através desta igreja que é dele. Aleluia. Então eu não toco. Então aprenda isso: não toque na igreja, não toque, porque a igreja é dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a murmuração manifesta a nossa ingratidão diante de Deus e da igreja, porque a igreja é dele. A murmuração revela, irmãos, a nossa falta de fé e confiança em Deus, porque tudo está na mão dele. Olha, Salmo 24, vamos lá, Salmo 24, tudo está na mão dele, tudo é dele, você é dele, eu sou dele, nós somos dele. Olha lá, vamos lá, Salmo 24. Leia comigo, 1, 2, 3. Aqueles que nele habitam, quem é que habita aqui? Nesse planeta aqui, quem? Nós. E aqueles que a gente acha que é o quem? Que é o ruim, que é o fulano que não vale nada, que é o, entendeu? Mas pertence a ele também. Ele dá oportunidade igualitária a todos. Mas coube a você, entre mais de 8 bilhões, você está aqui nesta noite adorando, glorificando a Deus. Você tem o privilégio, aleluia, de adorar, de glorificar o nome do Senhor. Para concluir e fechar aqui a mensagem de hoje. Primeiro, nunca murmure. Pare de murmurar. Pare com isso. Não murmure. Pare de reclamar. Terceiro, fuja de pessoas que são murmuradores. Fuja disso, porque isso vai te contaminar, vai atrapalhar a bênção de Deus na sua vida. Vou falar de novo. Vai atrapalhar a bênção de Deus na sua vida. Ficar perto de murmurador é travar as bênçãos de Deus na sua vida.
Ficar perto de um murmurador é trazer atraso para a sua casa, para a sua família, para a sua vida espiritual. Fique perto de pessoas que ficam o tempo todo: bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Fique perto de uma pessoa, irmão, que fica dando glória a Deus, aleluia, uma pessoa alegre, jovem. Quando eu falo jovem, é de até 150 anos, se tiver aqui. Mas você pode observar, toda pessoa que gosta de bem dizer, ele é jovem. Porque ele tem um coração alegre. Vê se ele tem cara aí de uma pessoa que bendiz a Deus. Dá uma olhada para a cara dele, dá uma olhada aí para o rosto dele aí agora. Vê aí. Se tiver com cara de 70... Tem gente, irmão, que tem 70 anos, mas você olha para ele assim, olha, igual o João aqui, ó. É alegre, feliz, tem cara de 50. Vai sair daqui hoje alegre, né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos agora orar e agradecer a Deus. Não murmure. Seja feliz, alegre. Um coração alegre formoseia o rosto. É importante que você possa absorver essa mensagem, esta palavra. Se alguém perguntar para você, e aí a doutrina, o que você aprendeu? Você vai dizer o quê? Não devemos murmurar. Aprendi que eu preciso melhorar. Você tem uma casa. Pastor, eu pago aluguel. Deus te deu condições de pagar o aluguel. Você tem um emprego. Faz assim, ó. Deus te deu um pulmão para você respirar. Tem muita gente que está nesse momento entubado, não consegue respirar, mas Deus te deu condições para isso. Não murmure. Em tudo dê graças. Em tudo dei graças. É na alegria e na dor eu louvarei. É na alegria que a gente tem que louvar. Na dor a gente tem que louvar, a gente tem que adorar. Irmãos, não fique perto. Eu vou falar mais uma vez aqui, porque Deus está me mandando eu falar. Não fique perto de murmuradores, porque está atrapalhando as bênçãos de Deus na sua vida. Assim diz o Senhor desta noite. O murmurador está atrapalhando a sua vida espiritual. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim. Vamos lá, a igreja. Há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Então, mano,
Eu louvarei ao Senhor. Oh, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor. Oh, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença. Queremos, ó Deus, agradecer a Ti, Senhor, por esta palavra nesta noite. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar força, coragem, Senhor, para não murmurarmos contra Ti, ó Deus. Senhor, que nós possamos, ó Pai, ó Deus, ser servos melhores, que possamos, ó Deus, estar mais perto de Ti, ó Deus, que possamos, ó Pai, cada vez mais, ó Deus, trabalhar, Senhor, de uma forma que agrada a Ti, Senhor, que possamos tirar do nosso meio, Pai, toda reclamação, toda murmuração, ó Deus, que possamos ser gratos a Ti, ó Pai, ó Deus, nos dê da Tua graça, do Teu Espírito, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus.